Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Secretário de Estado, cumprimentando Vossa Excelência, eu gostaria de começar por dizer que há um requerimento que o PCP apresentou nesta Comissão e que será votado amanhã sobre a situação dos Correios, da empresa CTT, do Serviço Público Postal, e nós fazemos muita questão, assim o permita a maioria parlamentar, fazemos muita questão de ter um conjunto de reuniões nesta Comissão sobre o problema concreto dos encerramentos de estações de Correios, da diminuição do serviço público, do aumento dos preços, do fim da igualdade tarifária, da perequação tarifária, etc, etc, etc. E estamos com grande preocupação sobre estas centenas de encerramentos de estações que estão a ser anunciadas por todo o país, razão pela qual queremos que haja uma discussão específica sobre essa matéria. Portanto, eu não vou ocupar os 8 minutos ou 7 que me restam com questões sobre os Correios, mas acho que devia haver intervenções inteiras sobre essa matéria. A única questão que lhe deixo nesta altura é se a administração do CTT está em roda livre e se o senhor lava as mãos com Pilatos, ou se, pelo contrário, há um mandato do acionista, que Vossas Excelências representam, para dar orientações à administração para fazer o que está a fazer. Porque das duas uma, ou o que está a acontecer é uma coisa que os senhores não querem saber e deixam andar, coisa muito difícil de acontecer, ou então é mesmo por orientação política do vosso governo, ou então é por violação expressa das orientações e têm que ser demitidos hoje. Esta é a única questão que eu lhe queria deixar sobre os Correios, porque sobre o resto temos que lá ir com mais calma e com mais tempo noutra altura. Depois, sobre o problema da mobilidade nas empresas dos setores que acompanham, o senhor disse aqui que a diminuição da mobilidade não teve nada a ver com a oferta. O senhor disse isto. E isto vindo de outra pessoa, a primeira coisa que alguém diria é: este homem é um incompetente, não percebe nada disto. Não sabe do que está a falar. O problema aqui é que nós sabemos que Vossa Excelência sabe do que é que está a falar. Portanto, é mais grave ainda. E, portanto, quando o senhor conhece a situação concreta e conhece a quebra na oferta, na ordem dos 16% da Carris, as centenas de comboios suprimidos, e não estou a falar dos dias de greve, não estou a falar dos dias de greve, falamos dos horários, do que está a acontecer em relação aos comboios, à ACP, falamos da Transteja, da Soflusa e da supressão de barcos. Sabemos que há uma diminuição da oferta, o senhor quer nos convencer que as duas principais razões é o nível de fraude e a ocorrência de greves. Portanto, a culpa disto é dos passageiros e é dos trabalhadores, que são os culpados de haver uma diminuição da mobilidade. A culpa das pessoas terem menos mobilidade é dos passageiros. E eu quero dizer que exigimos nesta casa e neste país um pouco mais de respeito pela inteligência das pessoas. Quando nós ouvimos aqui argumentações e teorizações que a evidência não permite aceitar, que a experiência e que os números não permitem aceitar. O senhor diz que bastava ver os autocarros dos operadores privados cheios de passageiros quando havia greve. Isto é a mesma coisa que tirar as patas às moscas e dizer que elas ficam surdas sem patas, não respondem aos gritos. Porque a resolução desse problema estaria numa resposta muito simples. Então os operadores privados estão fartos de ganhar dinheiro e estão com resultados florescentes nestes últimos anos. E eu pergunto se isto está a passar-se. Porque os operadores privados o que nos dizem é que os resultados são cada vez mais difíceis, que a procura é cada vez menor e que não é por causa de situações como aquelas que têm acontecido, em que as empresas, durante meses e anos, tiveram administrações que rejeitaram o diálogo com os trabalhadores, em que as administrações rejeitavam sequer sentar-se à mesa com os sindicatos e com as comissões de trabalhadores, e o resultado foram greves que se arrastaram durante meses e muito tempo e com grandes dificuldades criadas para as pessoas, mas para os trabalhadores desde logo, que não estavam a aceitar de livre arbítrio uma situação que lhes era desfavorável. E, portanto, a questão que nós colocamos é se aquilo que está a acontecer em termos de diminuição da oferta
se há aqui realmente uma situação que, na vossa perspectiva, seja completamente indiferente para a perda de mobilidade das pessoas. Porque isso, para qualquer cidadão que precisa de transporte e não tem, é um insulto. Por outro lado, a questão do pessoal a mais, relacionada com esta matéria. O Governo vangloria-se da quantidade de trabalhadores que foram embora e dos postos de trabalho que foram destruídos, portanto, 2.614 postos de trabalho destruídos neste setor. Eu dou-lhe o exemplo de uma empresa do setor que é o STCP. Tem cerca de 870 motoristas para satisfazer 794 serviços diários. Ficam nos STCP por realizar diariamente mais de 80 serviços. Não venham falar de greves porque isto é em dias normais. Porque as pessoas têm direito, se estão de folga, a fazerem folga. Os trabalhadores do setor não estão mobilizados militarmente para uma guerra. Se estão de folga, não têm que ir trabalhar de castigo. E, portanto, não há motoristas. Se não há motoristas, se há falta de pessoal, como é que os senhores se orgulham de estar a mandar a gente embora? E como é que isto se resolve? Por outro lado, estas empresas estão com situações de funcionamento que se ressentem, inclusivamente do ponto de vista da manutenção, inclusivamente do ponto de vista das condições de operação e de exploração, das condições de prestação do serviço de transporte às populações, em função de estar a espremer aquilo que já não dá para espremer mais. Já se está a espremer uma casca seca, relativamente ao setor de transportes, na esmagadora maioria das empresas, no que diz respeito às questões operacionais. Os senhores estão a provocar artificialmente perdas nas empresas quando cortam de uma forma abrupta as indemnizações compensatórias pelo serviço público prestado. A pergunta muito concreta que eu lhe queria deixar, e peço-lhe que esclareça esta matéria, é: perante o anúncio que os senhores fizeram recentemente de um corte de 34% das indemnizações compensatórias face a 2010, qual é o montante que vai ser cortado em cada empresa? De certeza que o senhor tem essa perspectiva, tanto mais, de outra forma, não chegava ao resultado. Não se pode ter um volume geral sem ter essa perspectiva. A não ser que seja um número deitado ao ar de uma forma irresponsável. Não queremos partir desse princípio. Estas empresas, muitas delas, ou quase todas, estão envolvidas em processos de, os senhores dizem, reestruturações, em alterações profundas do ponto de vista do funcionamento e da estrutura, inclusivamente ao nível da direção e da administração. Os senhores trazem, de uma maneira triunfal, o exemplo sobre os resultados da Carris, ainda há pouco falaram nisto. A Carris teve, neste último ano, um corte nas despesas com o pessoal de 18%. Teve um corte de 12 milhões de euros. Teve menos 238 postos de trabalho. Estes 12 milhões de euros de cortes na despesa com o pessoal comparam com mais 17,4 milhões de euros de acréscimo de despesas com juros. E, portanto, há um vazadouro nestas empresas que está a sugar os recursos, os milhões que os senhores estão a retirar aos trabalhadores, porque ao retirar salários, ao mandar gente embora, ao cortar nos subsídios de férias e de Natal, como até agora estiveram a fazer, inconstitucionalmente, como se viu, estas despesas que os senhores cortam, que assim anunciam, tirando dinheiro aos trabalhadores, estão a ser levadas para um dreno que está nos bancos. E, portanto, em vez de estar a resolver um problema, está-se a criar dois problemas. Portanto, esta situação, que ainda por cima tem a cereja no topo do bolo, que é as operações realizadas com a diminuição de administradores das empresas, eu gostava que nos explicasse como é que apresentam este cenário em relação à administração comum da Carris e do Metropolitano de Lisboa, quando o presidente do Metropolitano de Lisboa e da Carris, que vem de presidente da Carris, tem um salário que passa de 82 mil
871,46 para 107.587,70 euros, ou seja, um acréscimo de 29,8% no ordenado. É esta a eficiência que os senhores vêm propagandear? É este o exemplo? É que nem sequer a bandeirola das administrações e dos cortes com os administradores é alguma coisa que tenha acolhimento, porque nem isso corresponde à verdade. E isso é a árvore, apesar de tudo, ainda por cima, isso é a árvore que esconde a floresta. Porque em relação à situação que está a acontecer em termos de gestão financeira das empresas, e aqui concentro-me no problema dos juros, há aqui um problema e uma situação de escândalo nacional que tem a ver com a contratação nestas empresas, e termino, Sr. Presidente, que esta é a última questão, com mecanismos especulativos financeiros, de contratos derivados de CDS, Credit Default Swaps, que estão a custar às empresas milhares de milhões de euros em contratos derivados. E eu pergunto-lhe qual é exatamente o montante perdido para os bancos em cada empresa, de certeza que tem esses números, e que medidas para a responsabilização e o efetivo apuramento dos factos, desde logo no plano civil e criminal, está a ser desenvolvido por esta matéria. Muito obrigado. Pelo Governo sobre esta matéria, porque há meses e anos que o PCP vem levantando esta questão e suscitado o problema junto do Governo, e temos tido muita dificuldade em encontrar as respostas necessárias. Muito obrigado. Sr. Secretário de Estado, há um conjunto de questões concretas que nós já aqui colocámos e que não foram esclarecidas e que valia a pena esclarecer, independentemente das medidas que estejam a ser desenvolvidas pelo Governo, pela sua colega de Governo, Secretário de Estado do Tesouro, em relação aos contratos swap, pelo menos há uma informação que é possível estabelecer e determinar relativamente às perdas de 2012 de cada empresa. E eu presumo que tenha essa informação e pedia que nos facultasse essa informação. Relativamente aos beneficiários dos passos 418 e sub-23, eu presumo que estivesse a falar então do total de vendas de 2012. Eu pedi-lhe que me ajudasse a verificar se é assim. Em todo o caso, eu pedia, por favor, a comparação com os beneficiários de 2010, que também de certeza que tem isso. Portanto, passamos de uma dimensão de quantos beneficiários para quantos beneficiários em 2012. Importa aqui lembrar que para ter acesso a estes descontos de 60% que falou aqui, é preciso que um casal com 2 filhos dependentes tenha um salário mensal, cada um dos membros do casal, 315 euros. É disto que estamos a falar, Sr. Secretário de Estado. Portanto, esta política social no tarifário representa descontos para pessoas que tenham que ter salários de 315 euros. Mais do que isto não têm direito. Portanto, estamos a falar, é disto que estamos a falar. Depois, o pessoal a mais gostava que esclarecesse esta questão concreta de haver falta de pessoal nas empresas de transportes, de serviços que não são feitos, e os senhores continuam a querer mandar gente embora. O que é preciso é meter pessoal. O que é preciso é meter pessoal para que os serviços sejam feitos. Que os motoristas não se dividem em 2 e vai cada metade quase o autocarro. Esta questão tem que ser atendida e respondida. Depois, o senhor disse que os contratos são para cumprir, todos os contratos são para cumprir. Os contratos de trabalho nestas empresas prevêem concessões, direito ao transporte. Os senhores impuseram, e por via desta Assembleia do Orçamento, impuseram uma proibição aberrante, desculpem a expressão que não me estou a referir às pessoas, estou-me a referir à medida idiota, que tem a ver com a proibição do acesso ao transporte por parte dos trabalhadores. E eu pergunto qual é a vantagem que isto tem ao nível económico e financeiro para as empresas. E se vai ou não levar a sério a frase que disse há bocado, que os contratos são para cumprir, todos os contratos são para cumprir. Está a falar das concessões de transporte ou não está? Roland Berger foi anunciado como assessora do Governo para as privatizações. Eu gostava de perguntar se isto é verdade, se há ou não há uma empresa contratada para a assessoria do Governo para apoiar o processo de privatizações,
Se existe, qual é, se é a Roland Berger ou se é outra, e quanto é que esses contratos ascendem em termos de pagamentos do Estado ou das empresas que estão em causa. Depois o problema dos critérios e dos processos de reclassificação das empresas para inclusão no perímetro orçamental. O senhor confirma que os custos financeiros passam a ter um peso na equação para efeitos de definição de EPRs, ou seja, que os montantes com os juros e os swaps passam a ser relevantes para efeito de consideração como EPR, como empresa pública reclassificada, a integração destas empresas no perímetro orçamental, todas aquelas que hoje estão de fora? E eu deixava esta pergunta muito concreta. Sobre os sindicatos e aquilo que falou há pouco do sentido de responsabilidade das organizações sindicais, eu queria perguntar-lhe se só agora é que deu por isso. É porque a atitude dos sindicatos a exigir que fosse feito um processo de diálogo e que se encetasse um diálogo com a disponibilidade imediata que era transmitida publicamente e que todos os partidos foram até e que receberam alguns desses sindicatos e que ouviram essa disponibilidade, como nós ouvimos, que era uma questão de se sentar à mesa, dialogar, resolver o problema, e aquilo que o senhor agora e outras pessoas nesta sala identificaram como uma coisa extraordinária, há que tempos, há anos que podia ter acontecido se a atitude das administrações fosse nesse sentido e se a orientação dada nesse sentido tivesse sido dada. E, portanto, a atitude dos trabalhadores é a mesma que era. Firmeza na exigência, abertura para dialogar. Com a abertura que foi encontrada do lado de lá da mesa, aconteceu o que aconteceu. Isto é tão simples quanto isto, Sr. Estado de Estado. Não vale a pena dizer que, de repentemente, como diz o outro, houve uma abertura dos sindicatos para o diálogo. Sempre existiu. Sempre existiu. Eu gostava de colocar mais algumas questões relativamente a esta matéria, agora, mas temos uma terceira ronda e eu vou ter que usar com muita pena do Sr. Presidente, mas ainda cá estaremos, ainda não é desta que ficamos por aqui. Muito obrigado. Presidente, o Sr. Secretário de Estado, quando diz que as rescisões são mesmo amigáveis e que as pessoas saíram por mútuo acordo, mesmo em rescisões amigáveis, devia ter em conta o contexto de perseguição autêntica que este Governo fez aos trabalhadores e o tratamento que ordenou que fosse dado até do ponto de vista salarial. E devia ter falado, pelo menos, até por bem da verdade, dos processos de despedimentos, das perseguições que foram feitas aos trabalhadores, aos dirigentes sindicais, aos dirigentes das CTs, de empresas sob sua tutela, que nós temos vindo a denunciar. Houve despedimentos e, infelizmente, ainda por cima, por estas razões, por razões políticas. Por razões políticas. Sobre o túnel do Marão, eu já estou como diz o outro. Os senhores falam, mas eu não vos vejo a fazer nada. Houve aqui minutos e minutos e minutos interessantes para o apuramento do que aconteceu. Tudo certo. Mas até agora, ao fim destas horas de reunião, eu ainda não percebi que medidas é que vão ser tomadas para resolver o problema. O PCP apresentou na Assembleia da República e foi aprovado por unanimidade, um projeto de resolução, ou seja, a Assembleia recomendou a Vossas Excelências, por proposta do PCP, duas coisas: que se promova o mais brevemente possível todas as medidas necessárias para concluir as obras do túnel do Marão, e ponto 2, que averigue e tome medidas para responsabilizar os intervenientes que neste processo provocaram a paragem desta obra e os consequentes aumentos dos custos para o erário público, com o objetivo de ressarcir o Estado dos prejuízos causados. Isto foi proposto e foi aprovado. A minha pergunta é muito simples: que medidas estão a ser desenvolvidas para cumprir esta recomendação que a Assembleia apresentou? Agora vamos olhar para o problema para resolver, em vez de estar a assistir a trocas de acusações sobre como é que chegámos aqui. Isso já está dito abundantemente. Como é que se resolve o problema? É a pergunta que eu coloco. Para terminar, Sr. Presidente, e na medida em que o Sr. Secretário de Estado nos informou
que o processo relativo àquela situação que eu reputo de escandalosa dos contratos derivados de juros nas empresas do setor, das empresas que estão ou potencialmente ou efetivamente, consoante os casos, a perder milhares de milhões de euros, tratando-se em várias situações, e termino, de crédito default swaps, portanto com perdas efetivas, e foi aqui dada a informação de quem está a acompanhar esta matéria, a dirigir esta matéria, é a Secretaria de Estado do Tesouro. Eu, Sr. Presidente, gostava de entregar neste momento um requerimento para abordar esta matéria específica, tratando-se de milhares de milhões de euros, de uma situação potencialmente com implicações de responsabilização no foro civil e criminal. Neste momento, o processo que está a ser desenvolvido pela Sra. Secretária de Estado do Tesouro é nesse sentido que eu propunha e apresentava o requerimento nesse sentido, que a Sra. Secretária de Estado fosse ouvida nesta comissão sobre esta matéria. Muito obrigado.